Prepare-se para descobrir revelações explosivas que vão mudar completamente o destino da família Boaz. Fique até o final porque o que acontece com Jacques vai te deixar sem palavras. No próximo episódio de Dona de Mim, Rosa demonstrará sua força característica ao confirmar que Jacques permanecerá na direção da Boaz, porém estabelecerá regras claras. Você terá que obedecer às minhas condições, declarará com autoridade maternal. Em uma atitude surpreendente, Rosa também pedirá perdão às colaboradoras e cancelará todos os desligamentos, trazendo alívio às mulheres que temiam perder o sustento familiar. A emoção se intensifica quando Sofia encontra Leona em lágrimas, ouvindo a babá revelar que a recordação da filha perdida ainda representa uma dor profunda. Gisele e Ayla decidem dar uma oportunidade ao romance, mas Ayla será categórica ao rejeitar o convite de Breno e Caco. Jacques fará uma declaração devastadora. Diante de todos, revelará que Katinha nunca esteve esperando um filho. Esta notícia atingirá Samuel como um raio, levando-o a terminar definitivamente com a modelo, enquanto Leona oferecerá seu apoio total. Se você está amando essas reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa trama incrível. Rosa viverá um momento de confusão ao conversar com Jacques pensando ser Abel, tocando profundamente Samuel que ficará comovido com o estado da avó. Simultaneamente, Camille, Pan e Natara se unirão para criar uma organização de proteção aos direitos trabalhistas das funcionárias da Boaz. A tensão aumenta quando Samuel descobre a aliança secreta entre Jacques e Katinha, uma traição dupla que o deixará ainda mais determinado a buscar a verdade. Katinha implorará desesperadamente pelo perdão de Samuel, mas encontrará um coração fechado. Jacques dará uma ordem gelada a Ricardo: demita Katinha imediatamente. Na residência de Rosa, Denise começará a perceber que os lapsos de memória da matriarca estão se tornando mais constantes, criando uma preocupação silenciosa. Marlon suspeitará das atitudes de Palmeira, enquanto Dedé insistirá para Rian participar da batalha de rimas. O ambiente ficará tenso quando Palmeira e Marlon invadirem a batalha para deter Rian, que fugirá assustado procurando refúgio na casa de Leona. A surpresa será total quando Marlon aparece na mesma porta encontrando Rian ali, tornando o confronto entre os amigos inevitável. Camille não conseguirá conter seu descontentamento e desabafará suas frustrações com Marlon, enquanto Alan se posicionará ao lado dele, evidenciando a divisão crescente entre os personagens. Jacques e Davi iniciarão uma aproximação perigosa, enquanto Sofia pedirá carinhosamente para acompanhar Samuel em uma visita a Leona. O momento mais intenso será o reencontro entre Marlon e Rian na casa de Leona, uma conversa carregada de ressentimentos, acusações e verdades que não podem mais ser silenciadas. Jacques provará o sabor amargo da queda quando o impossível acontecer. Abel, considerado morto, ressurgirá das cinzas pronto para derrubar o vilão e enviá-lo diretamente para a prisão. Rosa assistirá firmemente ao filho sendo expulso da Boaz diante de todos, numa cena que gelará o sangue dos presentes. Funcionários, imprensa e rivais testemunharão cada segundo da humilhação, enquanto verdades enterradas vêm à superfície. O silêncio acolhedor do quarto de Rosa será quebrado por uma sensação estranha e sufocante. Ela estará arrumando um porta-retrato quando um reflexo diferente chamará sua atenção, um brilho metálico discreto vindo do canto próximo ao criado mudo. Com passos cautelosos e coração acelerado, ela se aproximará. Ao afastar um enfeite, seus dedos tocarão algo gelado de formato incomum, puxando uma câmera minúscula com a lente direcionada para a cama onde dorme todas as noites. Por um instante o mundo silenciará. O coração de Rosa apertará como se uma mão invisível tivesse comprimido seu peito. Quem faria isso comigo? Murmurará sentindo a garganta fechar. Será a prova de que alguém próximo, em quem deveria confiar, quer vigiá-la como estranha na própria casa. O peso dessa descoberta atravessará sua alma como um raio. Ela apertará o objeto como se quisesse esmagar o atrevimento que representa. As lembranças recentes se alinharão em um único nome, e quando a compreensão chegar, seus olhos endurecerão. Rosa erguerá o queixo e sussurrará como uma declaração de guerra: eu já sei quem foi. Nesse instante, o som de passos anunciará que a pessoa mais suspeita está prestes a entrar no quarto. Rosa passará a manhã inteira com a câmera escondida na gaveta, como se aquele objeto pequeno tivesse se transformado em peso insuportável queimando por dentro. Cada movimento será calculado, esperando o momento exato. Quando Jacques entrar na sala com andar seguro e olhar arrogante de quem se acredita sempre um passo à frente, Rosa não se levantará, apenas o seguirá com olhos gelados e cortantes. Assim que ele se aproximar, ela disparará sem rodeios. Você acha que eu não percebi? O impacto da pergunta travará o ar no ambiente. Jacques congelará por um segundo,
Mas logo vestirá seu disfarce mais usado, o da calma falsa, erguendo um meio sorriso e respondendo com entonação calculada. É para sua segurança, mãe, você já tem idade avançada. Rosa manterá o olhar fixo como lâminas afiadas atravessando as palavras do filho. Segurança, repetirá com ironia inclinando levemente a cabeça. Não me venha com essa, eu sei exatamente o que você está tentando fazer. O silêncio pesado será quase palpável. Jaque se recostará na poltrona tentando ganhar tempo, mas Rosa não dará espaço, mantendo o tom baixo e controlado, cada sílaba carregando força de sentença. Não me subestime, Jaques. Nesse momento ele perceberá que a mãe não apenas desconfia, ela já sabe. Rosa se inclinará apoiando as mãos nos braços da poltrona, o olhar fixo como se pudesse atravessá-lo. Sua voz firme cortará o ar. Segurança ou oportunidade para me tirar da presidência da Boaz. As palavras baterão como tapa, mas Jaques não se encolherá, relaxando os ombros e deixando escapar um sorriso gelado que revela mais do que esconde. Ele suspirará abandonando a fachada. Mãe, vamos parar de fingir, eu quero mais do que título de presidente, quero liberdade para agir sem ter que pedir sua aprovação para cada decisão. A confissão pairará como fumaça pesada. Rosa erguerá o queixo sentindo sangue pulsar nas têmporas. Liberdade ou licença para fazer o que quiser a qualquer custo. Perguntará medindo cada sílaba como se afiasse uma lâmina antes do golpe. Jaque se aproximará da mesa inclinando-se tentando impor presença. Eu já provei que posso liderar essa empresa, mas não serei presidente decorativo, quero a Boaz completa. O silêncio se estenderá como se o próprio ar esperasse a reação de Rosa. Seus olhos não piscarão, havendo ali mistura de dor e fúria, mas também determinação de quem não se deixa dobrar nem pelo próprio filho. Rosa se recostará na poltrona, cruzará as mãos sobre o colo e erguerá o queixo olhando para Jaques como quem avalia um homem que precisa aprender o peso das próprias escolhas. Sua respiração será lenta e medida. Quer liberdade? Terá que merecer. Jacques franzira a testa, descrente mas curioso. Rosa se inclinará levemente para frente, o olhar queimando como brasa. Nada de demissões em massa e nenhuma produção terceirizada. Ele dará um passo para trás rindo de canto tentando disfarçar o incômodo. É só isso. Provocará tentando soar no controle. Rosa não se abalará, o tom subindo carregado de força que vem de décadas liderando. Enquanto eu respirar, ninguém mexerá no sustento das famílias que dependem da Boaz, nem você, Jaques. As palavras baterão como martelo e o silêncio reinará. O sorriso dele permanecerá, mas já será outro, mais tenso e menos seguro. Ele saberá que a vitória imaginada não virá completa. Nos olhos dele surgirá um brilho perigoso de quem já começa a pensar em contornar essas condições. Rosa, percebendo esse lampejo, ajeitará o corpo na poltrona como se dissesse sem palavras. Tente, se tiver coragem. Jaques ficará em silêncio medindo cada palavra ouvida. Seu olhar calculista se estreitará formando um sorriso que mais parece desafio. Então essa é sua tal liberdade, mãe, condicional. Rosa não piscará, a postura ereta e semblante sereno, mas os olhos afiados como lâmina. É o preço de não me perder como aliada e me ter como inimiga, responderá com voz grave carregada de peso que só quem sobreviveu a batalhas familiares consegue colocar. Jaques soltará um riso breve, mas será impossível esconder o incômodo. Rosa se inclinará como quem dá o golpe final. Ah, e a câmera já foi retirada, eu cuido da minha própria segurança. Essas palavras baterão nele como um empurrão silencioso, lembrando que ainda não a derrubou. Jaques permanecerá parado olhando a mãe tentando decifrar se ela realmente tem tudo sob controle ou está blefando. Dará meia volta caminhando com passos firmes, mas cada passada trairá a pressão no peito. Ele sairá com o ego apertado mas mente trabalhando rapidamente, já projetando o próximo movimento. Nesse espaço entre a derrota parcial e o próximo ataque, o jogo entre mãe e filho se tornará ainda mais perigoso. A porta se fechará com um estalo seco ecoando pelo corredor como ponto final, mas para Jaques será apenas vírgula. Seus passos serão firmes, quase arrogantes, compondo a imagem de homem que mesmo contrariado acredita estar no controle. Atravessando o corredor, os pensamentos martelarão em ritmo calculado. Ela acha que pode me impor condições? Eu vou provar que posso fazer a Boaz crescer mais do que ela jamais imaginou, e quando conseguir, essas regras ridículas não significarão nada. O olhar passará pelas paredes como se cada quadro imóvel fosse troféu em potencial. Parará diante de grande janela observando o pátio da empresa ao longe. Seu reflexo no vidro revelará sorriso curto carregado de intenção. É só questão de tempo, murmurará em voz baixa com certeza de quem visualiza a vitória.
O peso da conversa com Rosa latejará no fundo da mente, mas em vez de recuar, isso alimentará o fogo no peito. Eu não serei presidente decorativo, serei o dono de tudo. Retomará a caminhada passando por funcionários que se apressam em abaixar os olhos evitando contato. Jacques notará e no íntimo se alimentará desse medo interpretando como respeito, mas uma sombra invisível já se aproximará pronta para atravessar seu caminho. Enquanto Jacques estiver no auge da própria confiança acreditando que cada passo leva ao trono absoluto da Boaz, algo sutil mas perturbador começará a acontecer. Nos corredores conversas se interromperão quando ele passar, funcionários trocarão olhares rápidos e cochichos abafados ecoarão de porta em porta. Ele perceberá a movimentação mas ignorará convencido de que é sinal de sua autoridade. Estão comentando sobre minhas mudanças, pensará com autossatisfação, mas a verdade será outra. A tensão aumentará na fábrica, no escritório, até na recepção, um clima estranho como se todos esperassem por algo ou alguém. E esse alguém chegará numa tarde aparentemente comum. A porta principal da Boaz se abrirá, os passos serão firmes, o olhar certeiro. Funcionários pararão o que estão fazendo, alguns deixando cair papéis no chão, outros levando a mão à boca em choque. No meio desse silêncio carregado, uma figura que todos acreditavam perdida para sempre surgirá. Abel, o homem que para o mundo estava morto, estará ali de pé, vivo, respirando com expressão que mistura indignação e sede de justiça. Ele não virá para sussurrar mas para falar alto, ser ouvido, atravessar os muros de silêncio que Jacques construiu. Espero que não tenham sentido minha falta, dirá com ironia deixando o peso das palavras pairar no ar. Jacques ao ouvir a voz congelará, os dedos se crispando ao redor da pasta que carrega. Seu rosto antes altivo endurecerá e no fundo dos olhos pela primeira vez em muito tempo brilhará algo diferente da arrogância. O medo. Abel com passos calculados se aproximará pronto para arrancar a máscara e expor diante de todos cada armação que o vilão tentou esconder. O clima na sala de diretoria mudará num piscar de olhos. Um segundo antes o ar estará carregado apenas de negócios e arrogância, no instante seguinte será dominado por choque e incredulidade. A porta se abrirá com força fazendo todos se virarem, e ali na moldura da entrada Abel surgirá imponente carregando no olhar o peso de tudo que descobriu. Sem esperar convite avançará ignorando murmúrios e olhares paralisados. Seus passos serão firmes, cada um ecoando como aviso. Ao chegar diante da mesa encarará Jacques de frente sem piscar. Levanta dessa cadeira, ela nunca foi sua, dirá num tom grave que cortará o ar como lâmina. Jacques tentando manter a postura forçará um sorriso debochado. Você devia estar morto, soltará quase como sussurro. E você devia estar preso. Abel retrocará aumentando o peso da atmosfera. O silêncio será tão denso que dará para ouvir passos distantes se aproximando. 2 policiais entrarão abrindo espaço entre os funcionários. O constrangimento será visível. Jacques ainda agarrado aos braços da cadeira tentará resistir, mas Abel com movimento firme o arrancará do assento. Os documentos sobre a mesa voarão caindo no chão como folhas secas no vento. Cada olhar ao redor estará cravado no vilão que pela primeira vez não terá palavras para se defender. Pode levar, aqui se encerra o reinado de um covarde, Abel declarará entregando aos policiais. As algemas brilharão sob a luz da sala, um som metálico ecoando como sentença. Jacques agora sem controle será conduzido para fora sentindo o peso de olhares que não carregam nada além de desprezo. Será ali entre o frio das grades e o eco das próprias escolhas que Jacques entenderá, a condição que Rosa impôs foi apenas o primeiro degrau de uma queda que estava só começando. Leona encontrará algo no quarto de Rosa que pode virar a família Boaz de cabeça para baixo. Samuel tomado pela fúria partirá para cima de Jacques, mas será Tânia quem soltará a revelação capaz de mudar tudo. O vilão mostrará até onde está disposto a ir e Samuel declarará uma guerra sem volta, mas o que ele ainda descobrirá sobre o passado da Boaz pode destruir muito mais do que negócios. O quarto de Rosa sempre foi um refúgio carregando o perfume suave das flores que ela gosta de manter na janela, o som baixo do rádio antigo e a tranquilidade de uma vida inteira, mas naquele dia algo quebrará essa paz. Leona enquanto dobra com cuidado uma colcha sentirá que algo não está certo. Um pequeno relevo no canto do criado mudo quase imperceptível chamará sua atenção. Curiosa passará a mão devagar sobre a superfície sentindo algo gelado escondido sob a madeira. Ao puxar seus dedos encontrarão um objeto que não pertence àquele lugar, uma câmera minúscula, gelada, silenciosa mas carregada de intenções sujas. O coração de Leona disparará, as mãos suarão e o ar parecerá faltar. Meu Deus! Sussurrará levando a câmera para mais perto do rosto. Os pensamentos se atropelarão na mente dela. Quem colocaria algo assim no quarto de uma senhora? Por quê? Respirando fundo sairá apressada,
os passos ecoando pelo corredor até encontrar Samuel. Samuel, você precisa ver isso agora, dirá estendendo a mão trêmula com o objeto. Ele pegará a câmera e no instante em que seus olhos se fixarem nela o sangue ferverá, as veias do pescoço saltarão e o maxilar se contrairá. De onde você tirou isso? Perguntará com voz grave e cortante. Leona explicará em poucas palavras suficientes para acender uma fúria que Samuel não conseguirá conter. O peso daquela descoberta não será apenas sobre o que a câmera grava, mas sobre o que significa. Naquele momento Samuel saberá que a pessoa por trás disso está prestes a sentir o que é provocar a família Boaz, e o que ele fará a seguir transformará essa descoberta numa verdadeira explosão. Samuel atravessará o corredor como furacão, o barulho das solas dos sapatos ecoando pelo chão será o prenúncio de tempestade. Com a câmera apertada na mão invadirá a sala onde Jacques estará sentado folheando papéis como se o mundo estivesse sob seu controle. Sem aviso se inclinará sobre a mesa, puxará o tio pelo colarinho e erguerá o braço colocando o objeto bem diante dos olhos dele. Foi você que colocou isso, não foi? Disparará com voz carregada de indignação e desprezo. Jacques, em vez de se assustar, soltará um sorriso lento, quase preguiçoso, como quem saboreia o momento. Eu só quero cuidar da mamãe, ela já está velha, dirá com tom que mistura cinismo e falsa preocupação. As palavras farão o sangue de Samuel ferver ainda mais. Ele apertará o tecido da camisa do tio com força, respiração pesada, olhos estreitados. Cuidar, repetirá cuspindo cada sílaba. Jacques tentará se recompor ajeitando o colarinho, mas não terá tempo de encaixar mais uma desculpa, porque naquele instante uma terceira voz firme e carregada de coragem rara cortará o ar como lâmina afiada. Chega, Jacques, pare de fingir. O som virá de um canto da sala quebrando a tensão como raio, e quando Samuel virar o rosto para ver de onde veio perceberá que a próxima revelação será ainda mais explosiva que o confronto. O silêncio que toma a sala depois da acusação de Samuel será cortado por timbre de voz inesperado, firme, limpo, sem tremor. Tânia, que até então permanecia na sombra, dará um passo à frente, o salto ecoando no piso como se marcasse o compasso da verdade que está prestes a ser dita. Com os olhos fixos em Jacques disparará. Pare de fingir, Jacques, essa câmera não é cuidado, é armadilha. Você quer registrar cada pequeno sinal de fraqueza da Rosa, qualquer lapso de memória para interditá-la e tomar a Boaz para você. O impacto das palavras será imediato. Samuel abrirá mais os olhos como se as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Jacques, por outro lado, não se abalará, pelo menos por fora. Recostará na cadeira, unirá as mãos sobre o colo e com meio sorriso carregado de veneno responderá com frieza que arrepia. E se eu tiver que interditá-la, eu vou. Essas 7 palavras pesarão no ar como chumbo. Samuel dará um passo à frente e o ar parecerá mais denso, quase elétrico. Tânia, sentindo a tensão aumentar, não recuará. Você não tem limites, Jacques, e agora todo mundo aqui sabe disso. O olhar de Jacques passará de Tânia para Samuel medindo cada reação, como quem já começa a calcular o próximo movimento, mas o que Samuel dirá logo em seguida deixará claro que a conversa está longe de acabar. Samuel ficará imóvel por um instante, mas por dentro um incêndio estará se espalhando. As palavras de Tânia ainda ecoando, a confirmação gelada de Jacques e acima de tudo a imagem da avó Rosa sorrindo para ele na infância, servindo café na cozinha, contando histórias na sala, agora ameaçada de ter a vida arrancada das próprias mãos pelo próprio filho. O peito apertará, o sangue subirá à cabeça e quando Samuel voltar a encarar Jacques já não haverá nada de sobrinho e tio naquela troca de olhares, só adversários prontos para se destruir. Você não tem limites, Jacques, mas não existe crime perfeito, dirá com voz grave e firme apontando o dedo direto para o rosto do vilão. A frase sairá como sentença carregada de promessa. Jacques, ainda sentado, inclinará levemente o corpo para frente tentando manter a postura de controle, forçará um sorriso lento daqueles que tentam esconder a pressão, mas nos olhos a tensão denunciará o que a boca não diz. Samuel dará um passo à frente aproximando o rosto do tio. Eu vou descobrir tudo, cada podre, cada mentira, cada coisa que você tentou esconder. E quando eu descobrir, pausará encarando cada milímetro da expressão de Jacques. Acabou para você. A sala ficará em silêncio por alguns segundos como se até o ar tivesse parado para ouvir. Tânia, parada ao lado, sentirá o peso daquele momento e saberá que dali em diante não há volta. Enquanto Jacques ainda força o sorriso tentando mostrar que não se intimida, uma faísca de medo já terá se acendido, e o próximo passo de Samuel promete transformar essa faísca em incêndio. O clima na sala estará denso, quase sufocante. Tânia, ainda com respiração acelerada pelo confronto, se aproximará de Samuel e soltará num tom que mistura alerta e cumplicidade. Você mexeu num vespeiro.
Samuel sem nem piscar virará o rosto para ela e responderá com firmeza de quem já tomou uma decisão sem volta. É exatamente onde eu quero mexer. As palavras sairão carregadas de determinação como tiro certeiro. Enquanto atravessam o corredor em direção à saída, os passos de Samuel serão pesados mas calculados, o som das solas batendo no chão ecoará como anúncio de que algo muito maior está para acontecer. Tânia o acompanhará sentindo o peso do que acabou de presenciar e a dimensão da tempestade que se aproxima. No entanto, atrás deles na penumbra da sala, Jacques permanecerá sentado, imóvel por alguns segundos. O olhar fixo, os dedos tamborilando no braço da poltrona, o maxilar travado e então lentamente o canto da boca dele se curvará num sorriso gelado. A mente do vilão trabalhará rapidamente maquinando, imaginando qual será o próximo golpe. A casa antes silenciosa agora será tomada por tensão invisível como se as paredes tivessem absorvido cada palavra dita e estivessem prestes a devolver tudo em forma de conflito. Samuel já do lado de fora parará por um instante e olhará para o portão como se pudesse enxergar através dele todos os segredos que ainda estão enterrados dentro daquela casa. O vento soprará forte bagunçando seus cabelos e ele pensará em voz baixa: essa guerra acabou de começar. No fundo ele sabe que a verdade que está prestes a encontrar não destruirá apenas a imagem de Jacques, mas pode abalar os alicerces da própria família Boais. Nina acertará um vaso na cabeça de Jacques para defender a mãe de um ataque repugnante no meio da madrugada, e essa cena virará a casa de cabeça para baixo. Tudo começa quando Filipa, cansada de ser humilhada, baterá a porta na cara de Jacques e decidirá recomeçar do zero aceitando um emprego simples mas digno. Leona se tornará o apoio nesse renascimento, enquanto Nina, que antes desprezava a mãe, viverá uma reviravolta emocional que ninguém esperava. Quem diria que aquele quarto antes cheio de luxo e promessas vazias se tornaria um cenário de despedida silenciosa? Depois da morte de Abel, Filipa caminhará pela casa com passos arrastados como quem procura por chão que não existe mais. O luto virá pesado, sufocante, mas ela não se entregará, não dessa vez. Diante do olhar cínico de Jacques, que aparecerá oferecendo ajuda como se fosse caridade, ela encontrará uma força que nem sabia que tinha. Eu não quero nenhum centavo seu, gritará com voz embargada e olhos cheios d'água. Jacques tentará se aproximar com aquele tom manipulador. Filipa, pense bem, você não tem para onde ir. Mas ela não recuará, levantará o queixo, ajeitará o cabelo e dirá com firmeza: tenho sim, tenho a mim mesma. Ali naquele instante em que qualquer uma fraquejaria, Filipa fechará a porta na cara do passado com barulho. O som da maçaneta girando será quase um grito de liberdade. No espelho da sala se olhará com estranheza, tirará a maquiagem borrada, colocará uma roupa sóbria, calçará um salto simples mas firme e pegará o currículo que estava guardado há anos numa gaveta esquecida. Com a bolsa no ombro e coração apertado, cruzará o portão da casa como quem pisa no desconhecido. Eu vou conseguir, eu preciso conseguir, repetirá baixinho quase como oração. A rua antes temida se tornará seu novo palco. Mas o que ninguém imagina é onde esse caminho a levará, porque o destino está prestes a surpreender até quem já perdeu tudo. Filipa entrará pela porta da frente com a alma leve quase flutuando. A casa antes tão cinza depois da perda de Abel será preenchida por sopro de alegria que há muito não se via. Com os olhos brilhando e coração acelerado, soltará a notícia como quem revela um segredo bom. Leona, fui contratada. Leona correrá até ela surpresa perguntando: sério, onde? Com um riso orgulhoso quase infantil ela responderá: call center, minha amiga, atendente de telemarketing, e quer saber? Estou me sentindo uma estrela. Nesse instante o público enxergará o renascimento de uma mulher que decidiu brilhar fora dos holofotes. Com uniforme simples na mão e certeza de que dignidade não se mede por aplausos, Filipa pendurará a roupa no cabide com o mesmo carinho que pendurava seus figurinos de palco. Olha só, Leona, agora vão me chamar de Bruna, de Camila, de Fernanda, cada ligação um personagem diferente, dirá rindo imitando os tons de voz que usará no trabalho. E quer saber? Esses atendentes deviam fazer curso de teatro porque convencer cliente nervoso é pura atuação. Mesmo diante da simplicidade do novo ofício, Filipa não esconderá o orgulho. Andará pela casa cantando baixinho como quem sente que finalmente retomou as rédeas da própria vida. Separará caneta, bloquinho, treinará frases de atendimento em frente ao espelho e até colocará batom só para dar credibilidade à personagem, como ela mesma brincará. Mas enquanto ajeita o crachá e se arruma para mais um dia de batalha, uma sombra se aproximará e ela não virá da rua nem do passado, virá de dentro de casa, do olhar cortante de alguém que ela ama mais do que tudo. Filipa chegará do trabalho com o corpo cansado mas peito cheio de orgulho. Tirará os sapatos na porta, ajeitará os cabelos e anunciará como quem oferece flores:
Hoje fui elogiada por um cliente, disse que minha voz acalmou o dia dele. Mas antes mesmo que o sorriso termine de se formar no rosto, ela ouvirá o veneno escorrer pela voz da filha. Você está se achando só porque virou atendente de telemarketing, mãe, jura? Nina soltará com riso debochado e olhar atravessado como se cada palavra fosse uma pedrada. Aquela frase dita assim sem freio atravessará o peito de Filipa feito lâmina. Ela congelará por alguns segundos com olhos fixos na filha e garganta embargada. Poderia retrucar, gritar, devolver na mesma moeda, mas não. Respirará fundo, piscará devagar e dirá com serenidade que só vem da dor contida. É um trabalho honesto e é meu. O silêncio que se segue será ensurdecedor. Leona, que estará ali por perto, tentará quebrar o clima pesado. Mas Filipa apenas virará as costas, caminhará devagar até o quarto e fechará a porta com delicadeza como quem tenta não acordar a mágoa. Ao sentar na beira da cama com o uniforme ainda no corpo e olhos fixos no chão, murmurará baixinho como quem conversa com Deus. Não é fácil ser mãe, mas vou continuar tentando. Do outro lado da porta, Nina ouvirá tudo e ali em silêncio começará a quebrar a própria casca, porque por trás daquele sarcasmo há uma menina ferida que ainda não aprendeu a lidar com a própria frustração. A casa estará mergulhada num silêncio pesado desses que só a madrugada conhece. Filipa, deitada na penumbra com o olhar perdido no teto, tentará repousar o coração, mas o peito continuará latejando. As palavras de Nina ainda estarão ecoando, cortando por dentro. Até que bem devagarinho a porta do quarto rangerá e uma sombra conhecida surgirá no batente. Nina estará ali com olhos marejados, passos tímidos, parecendo menor do que realmente é. Sem dizer nada se aproximará e puxará a barra da blusa revelando o desenho incompleto na costela, um traço delicado interrompido pelo orgulho. Filipa se levantará devagar sem entender e a filha sussurrará com voz embargada. Quero terminar, mas agora por você. Naquele instante o tempo parará. Filipa, que vinha segurando tudo como quem carrega um prédio nas costas, finalmente desabará. O choro virá sem alarde, escorrendo manso como o rio que encontra seu curso. Abraçará a Nina com força de mãe que quase perdeu a filha, não pro mundo mas pra indiferença. Ai, minha menina, você não sabe o quanto isso me cura, murmurará com a mão acariciando os cabelos da filha. Nina, por sua vez, encostará a cabeça no ombro da mãe e fechará os olhos. Me desculpa por tudo, dirá baixinho. As duas ficarão ali abraçadas como se estivessem colando os cacos de algo que nunca deveria ter se quebrado. O clima será de ternura, de recomeço silencioso. A reconciliação virá sem discurso, sem promessas, mas com o peso do amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo, às falhas, às dores. Mas enquanto o perdão se instala entre mãe e filha, uma presença inesperada rondará a casa, e o que acontecerá nas próximas horas deixará a paz delas por um fio. A madrugada cairá pesada, daquelas que carregam silêncio estranho como se o ar estivesse esperando alguma coisa acontecer. Filipa e Nina, após o reencontro comovente, estarão adormecidas lado a lado como duas almas em concerto. Mas do lado de fora uma escuridão ainda maior se moverá sorrateira e atenderá pelo nome de Jacques. Movido por obsessão doentia e necessidade cruel de controle, Jacques invadirá o quarto de Filipa como ladrão de alma. A porta rangerá levemente e os passos dele serão como pregos no chão gelado. Cada movimento será um ataque à paz que Filipa custou a reconstruir. Ele girará a maçaneta devagar, empurrará a porta do quarto com a mesma covardia com que age na vida. O quarto estará escuro, mas os contornos do corpo de Filipa na cama o guiarão. Com os olhos injetados de poder e desejo, se aproximará devagar sussurrando. Você agora é minha Filipa, quer queira quer não. A cena será angustiante. Filipa, ainda meio sonolenta, abrirá os olhos e congelará. Jacques, o que você está fazendo aqui? Perguntará com voz misturada de susto e pavor. Ele não responderá com palavras, mas com olhar de predador. Se inclinará sobre a cama como quem se alimenta do medo alheio, mas o que ele não sabe é que Nina ali perto acordou no exato segundo em que ouviu o ranger da porta. Será questão de segundos. O quarto, ainda tomado pela penumbra, se transformará num campo de guerra silenciosa. Jacques, ajoelhado na beira da cama prestes a tocar no rosto de Filipa, não imagina que o próprio destino está prestes a desabar sobre sua cabeça literalmente. Nina, que observava tudo da fresta da porta entreaberta, verá a cena se desenhar diante dos seus olhos como pesadelo que exige reação imediata e não hesitará. Correrá até a janela, agarrará o vaso de cerâmica que decorava o canto da parede e com força de quem carrega a dor da mãe na alma gritará. Larga ela, seu desgraçado. O golpe virá seco, preciso, brutal. O som do vaso se partindo contra o crânio de Jacques ecoará pela casa como trovão, uma mistura de estalo, justiça e fúria. Terra, folhas, raízes e vergonha se espalharão pelo chão enquanto o vilão despenca como marionete sem fio.
Filipa em choque se encolherá na cama com olhos arregalados e respiração cortada. Meu Deus, Nina, o que foi que você fez? Murmurará sem entender se tudo aquilo é real ou delírio de medo. Mas Nina, com olhos flamejando, correrá até a cama, abraçará a mãe com força e declarará com voz trêmula mas inabalável: Nunca mais, Jacques, nunca mais você vai tocar na minha mãe. A imagem das duas unidas cercadas por cacos de cerâmica e terra espalhada pelo chão será simbólica, como se naquele momento a casa, o corpo, a história, tudo tivesse sido violado mas também defendido. O sol mal terá nascido quando Filipa atravessar a porta da delegacia. Os olhos ainda vermelhos da noite mal dormida mas o passo firme, tão firme quanto a decisão que terá tomado. Nina caminha ao lado silenciosa, ainda processando a noite anterior. Leona segura sua mão com delicadeza como quem empresta coragem sem dizer palavra. O policial que a recebe até tenta suavizar as coisas. Quer prestar depoimento reservadamente Dona Filipa. Mas ela balança a cabeça com dignidade e responde: Não precisa me esconder, quem deve se envergonhar é ele. Senta-se na sala de espera, ajeita a bolsa no colo, cruza as pernas e com voz embargada mas cheia de firmeza começa. O nome dele é Jacques, entrou no meu quarto, quis me tomar e se minha filha não tivesse me defendido ninguém sabe onde isso teria parado. O silêncio na sala será profundo. Os olhares se voltam para ela com respeito e emoção. Filipa então ergue os olhos e completa com voz embargada mas inquebrantável: Isso não é fraqueza, é coragem. Leona aperta sua mão com mais força e Nina emocionada se encolhe no canto tentando conter o choro. Filipa não estará apenas denunciando um crime. Ela está levantando uma bandeira, a de todas aquelas que já foram silenciadas, desacreditadas ou obrigadas a engolir o próprio medo. Ela que um dia foi vista como fútil, frágil, descartável, agora é símbolo de renascimento. Naquele instante sem saber estará reacendendo algo que há muito havia se apagado dentro dela. Mas o que ela ainda não imagina é que sua maior vitória não virá de tribunais nem manchetes. Ela brotará do coração e será revelada de jeito inesperado, no gesto mais simples, mais íntimo e mais transformador. O dia seguinte estará corrido no call center como de costume. Barulho de teclas, vozes cruzando os corredores, cafés gelados em copos descartáveis. Mas ali no cantinho mais discreto da sala, sentada diante de computador antigo e com fone de ouvido ligeiramente torto, estará Filipa. Serenamente concentrada, apertará um botão no teclado e atenderá mais uma ligação como se fosse a primeira. Do outro lado da linha uma voz trêmula. Uma senhora idosa perdida nas instruções, aflita por não conseguir resolver um problema simples. Moça, eu não entendo dessas coisas. Será que você pode me ajudar? Dirá com insegurança típica de quem já foi ignorada muitas vezes. Filipa fechará os olhos por um segundo, respirará fundo e então responderá com doçura de quem conhece bem a dor de se sentir pequena. Calma, minha flor, estou aqui para te ajudar. Está bem? A gente vai resolver isso juntas bem devagarzinho. A senhora do outro lado emocionada soltará um suspiro de alívio. Filipa ao encerrar a ligação tirará o fone devagar, olhará em volta e sorrirá. Não será sorriso de euforia nem de conquista, será sorriso calmo, maduro, de quem entendeu ali naquele gesto aparentemente comum que encontrou um novo palco. Um palco sem cortinas, sem figurino, sem aplausos, mas cheio de propósito. Na mesma hora Nina entrará na sala com xícara de chá nas mãos, olhará a mãe com admiração silenciosa e dirá quase como sussurro de confissão: Te admiro, mãe, muito. Filipa não responderá de imediato, apenas aceitará o chá com leve aceno e acariciará a mão da filha. Um gesto simples mas carregado de tudo que palavras não alcançam. Porque naquele instante diante da filha, diante do mundo e principalmente diante de si mesma, ela entenderá que o melhor papel da vida dela sempre foi o de ser ela mesma. E assim termina mais um capítulo dessa saga que continua a nos emocionar e surpreender a cada episódio. Não esqueçam de deixar nos comentários qual foi o momento que mais tocou vocês neste resumo.